Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria aqui de me solidarizar com as palavras do vereador Adiló sobre toda essa problemática. Já estamos no 36ª questão da atual administração, porque hoje foi trazida mais uma. Sua lista vai ficar muito grande, muito grande. Sua lista vai ficar... Mas ontem nós estivemos no gabinete do vice-prefeito, conversando com os profissionais da área do FIESPORT, e foi uma preocupação muito grande. Eu e a vereadora Gladys estivemos lá, e vários assessores de colegas vereadores, sobre a questão da lei. Existe uma lei que destina um valor ao FIESPORT. No início de março foi feita uma reunião com os profissionais, com a secretária, onde tem uma ata, onde ali foi prometido que iria ser dado, essa verba seria disponibilizada e que os projetos já poderiam começar a andar com as contratações dos respectivos profissionais e que o dinheiro seria depois repassado, né? Repassado. E o que acontece é que até hoje nós não tivemos essa questão. E nós já estamos hoje no mês de maio, entrando em junho, e profissionais estão trabalhando com centenas de crianças, centenas de famílias que já não sabem se seus filhos participarão ou não dos projetos de esportes e, portanto, não sabem nem aonde deixarão seus filhos. Isso é um problema sério e que tem que ser levado nessa questão o poder público municipal. Na sequência, uma parte, vereador Périco. Agora mesmo, por favor. Muito obrigado, vereador Périco. Olha, essa questão do FIESPORT realmente nos preocupa demais. Nós sabemos que a SMEL, ela é a gestora da questão esportiva e de lazer do nosso município. Nós temos uma lei de fomento de desenvolvimento que é o FIESPORT. Nós sabemos que todos os anos muitas entidades ligadas ao setor, né, disputam projetos e todos eles de extremo mérito, todas elas no campo educacional, enfim, de eventos, de rendimento, de alto rendimento. Agora, o que se percebe é que nós estamos percebendo não um desleixo, mas uma falta de uma atenção um pouco mais eficaz. Eu entendo, vereador Périco, sim, que a pasta da SMEL ela precisa ter, né, garantir com maior esforço que esses recursos venham a ser liberados para ontem. Não adianta só a secretária vir a público dizer que tem entraves, que precisa passar pela gestão, que precisa passar pelo controle interno, se a própria gestora da pasta não fizer, né, uma intervenção mais forte e mais eficaz para que isso venha a ser liberado. Nós estamos já na iminência de muitas competições estarem no início e nós vamos, algumas com risco, inclusive, de nós perdermos, né, a participação com mais efetiva, outros que vamos participar pela metade, outros já estão encerrando e nós, os grandes projetos nessa área, estão padecendo de uma atenção especial. Então, eu entendo, vereador Périco, que também fazer a gestão é dar uma atenção mais forte, né, e não criar entraves ou dificuldades para que esses projetos que foram selecionados, né, pela Comissão de Avaliação e Seleção realmente sejam realizados na sua plenitude. Precisamos, sim, de uma intervenção mais forte e mais eficaz. Afinal de contas, quem perde com a não liberação desses valores é a cidadania, é o lazer, é o esporte, é a sociedade caxiense. Precisamos, né, dar mais ênfase nisso. Além dessa questão do FIESPORT, uma das questões do discurso ontem foi de que por causa do Manha Bosco não se teria mais esta verba. A questão é que ou o governo municipal já sabia da questão de que o Manha Bosco iríamos perder e, portanto, já não teria o dinheiro, e aí foi enrolando. Por quê? Porque tem uma ata de um encontro muito antes desta notícia do Manha Bosco. E agora, então, o Manha Bosco vai virar a desculpa para que essa cidade pare. Eu gostaria de trazer também uma outra questão que hoje eu leio na Folha de Caxias e que me preocupa muito. No final, só para mim entrar nesse assunto aqui, e que nós estaremos quinta-feira apresentando aqui uma moção e eu gostaria de pedir o apoio de todos os colegas vereadores, porque na sexta-feira o ministro do Desenvolvimento Econômico estará na Câmara de Vereadores e nós
da Indústria e Comércio, e nós temos que aproveitar a entrega para o ministro de uma moção de repúdio. O presidente da Entral, o Edson Darrigo, vem hoje na Folha de Caxias colocar uma preocupação muito séria sobre o programa produtivo básico que o governo federal está querendo aprovar e para que a Zona Franca de Manaus, com a sua isenção de impostos, passe a atrair empresas de fabricação de luminárias LED. Se isto realmente acontecer, e por isso que eu peço aos nobres colegas uma moção de apoio, uma moção contra esta ação do Ministério e do governo, nós teremos em torno de 700 empresas que produzem isso no Brasil praticamente fechando. Ou elas vão para Manaus, ou elas vão fechar. E nós já tivemos este caso aqui em Caxias do Sul, quando a Sociedade de Impressora de Caxias do Sul, que é dos baralhos Pinguim, ela teve que fechar as portas porque a Copag de São Paulo foi se instalar em Manaus com isenção de impostos. E Caxias do Sul perdeu uma empresa. E o próprio Edson Darrigo, ele coloca, se nós não temos condições de produzir isto dentro do Brasil, nós vamos para o Paraguai. E o Paraguai já esteve aqui, em Caxias do Sul, querendo atrair as empresas de Caxias do Sul. Então, eu peço aos nobres colegas que todos assinem esta moção de repúdio e que nós possamos, sexta-feira, entregar ao ministro em mãos para ele, porque o governo não pode fazer isso em detrimento da indústria nacional somente para dar apoio a uma região, e aí vem o lobby dos deputados ali da região do norte, para que o governo dê isenção, porque não pode fechar a Zona Franca de Manaus. Sim, não fecha a Zona Franca e fecha 700 fábricas espalhadas pelo Brasil. Sendo que a Entral mesmo, ela diz, o Edson diz, isto era sempre uma frase do seu pai, o empresário Guido Darrigo, eu não vou sair de Caxias do Sul. E o Edson está aqui batalhando para ficar em Caxias do Sul e nós vemos esta possibilidade. Então isso nós não podemos aceitar por parte do governo federal, nós não podemos admitir que mais uma indústria de Caxias do Sul possa estar na eminência ou de fechar ou de ter que se deslocar daqui e ir para Manaus, se tiver condições. Porque se não tiver condições, nós teremos o fechamento de mais uma fábrica aqui na nossa cidade e que me parece que o ministro ou o ministério não está pensando no Brasil como um todo, só está pensando numa região chamada Zona Franca de Manaus. Colega Edson, por favor, a sua parte. Parabéns, vereador Périco, pela sua perspicácia e saber o momento certo. Acho que faz uns 2, 3 anos atrás nós já falávamos com o xará Edson Darrigo, que é uma pessoa querida, e ele falava dessa preocupação, mas muito mais em evidência também ao Paraguai, né? Ao Paraguai. Ao Paraguai. Então, sou parceiro de Vossa Excelência, né? Inclusive na sexta-feira estaremos nessa reunião almoço, como faço em todas as segundas. Então, por esse assunto, parabenizar e sou parceiro de Vossa Excelência. Com relação ao FIESPORT, só para comunicar, eu não recordo a data, acho que no dia 12 de maio nós encaminhamos pela comissão solicitando uma informação, acho que Vossa Excelência Sim. sabe disso também. E antes de encaminhar, eu procurei fazer um recall com o vereador Felipe, que foi secretário de Esporte e Lazer, e pedir, vereador, porque às vezes a gente não sabe tudo, né? Então, foi pedir em quem conhecia, que foi o nosso presidente, da forma que o FIESPORT foi feito. Então, todos os que estão pleiteando seguiram rigorosamente os critérios. Quer dizer, eles têm o direito agora, é lei. Nós estamos aguardando, sim, a secretária de Esporte e Lazer, que já esteve aqui na casa, enviamos uma correspondência, sendo provocados novamente, e ainda não recebemos a notícia. Ficamos tristes, e até porque não foi efetivado. Então, sim, a secretária precisa de uma ação mais efetiva e dois pontos, abre parênteses, liberação do dinheiro, fecha parênteses. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Edson. E a entrevista da secretária de Esportes nesse fim de semana foi de uma infelicidade atroz. Foi, infelizmente, de uma atitude grosseira,
prepotente e arrogante perante a todos. Desculpa, senhor presidente, só para finalizar, diante de todos os profissionais da área de educação física, mas não só com esses profissionais, com todos aqueles alunos, aquelas crianças, aquelas famílias, aquelas entidades que efetivamente fazem um trabalho de que o trabalho de esporte não é gasto, é investimento em educação. Isto não é gasto. E se tem alguém que pensa que isto é gasto, não deve estar nesta pasta. Deve estar fora desta pasta. Porque esporte é investimento, é lazer, é educação e é tirar as crianças das ruas e levar as crianças para coisa saudável. Então, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. E quinta-feira, então, nós retornaremos com a nossa moção. Muito obrigado.